O papel do engenheiro mecatrônico no mercado vai além do desenvolvimento de robôs, como muitos que conhecem a área acreditam. O curso de engenharia mecatrônica combina conhecimentos de mecânica, eletrônica e elétrica para a formação de profissionais capazes de automar e controlar processos. A capacidade de otimização de sistemas, inovação e aumento da produtividade em geral são alguns dos benefícios que o seu trabalho pode proporcionar para indústrias como a aeroespacial, de manufatura ou até mesmo automobilística. A Apuama Racing é a equipe de Fórmula SAI combustão da UNB, foi fundada em 2004 por alunos da engenharia e hoje conta com a ajuda de alunos de vários outros cursos, dentre eles comunicação, gestão, publicidade, física, etc. A Apuama Racing é subdividido em várias áreas, como suspensão dinâmica veicular, gestão, comunicação, drivetrain, powertrain, aerodinâmica, eletrônica, freios, dentre outras. O objetivo é desenvolver um protótipo de carro de corrida nas categorias combustão ou elétrico que será avaliado por juízes da organização e profissionais experientes que atuam no mercado. Uma das provas avaliadas é justamente a de frenagem, que consiste em acelerar o carro até atingir uma alta velocidade, e é necessário que as 4 rodas travem ao mesmo tempo ao comando do freio. O balanço de freio se refere à distribuição da força de frenagem do carro entre os seus eixos traseiro e dianteiro, que pode alterar a forma como o veículo se comporta na pista. Na prática, quando o freio de um carro é acionado, suas rodas são submetidas a um atrito gerado por um sistema hidráulico complexo. Efeitos como o calor gerado por esse processo diminuem a aderência dos pneus à pista. É preciso lembrar que, durante uma curva, o movimento do volante exerce maior controle sobre o eixo dianteiro do carro, o que traz consequências interessantes ao balanço de freio. Quando a pressão de frenagem é maior no eixo da frente, o carro se torna mais rígido a curvas, justamente pois a influência das rodas dianteiras sobre o movimento do carro enfraquece. O veículo tende a seguir a direção das rodas traseiras, num fenômeno conhecido como understeering. Quando a pressão é maior nos pneus traseiros, estes perdem parte da influência sobre a estabilidade do carro, que tende a se orientar na direção das rodas dianteiras, levando ao fenômeno de oversteering. Em carros de corrida, no entanto, uma distribuição de força de frenagem maior em um dos eixos pode fazer a diferença nos tempos de corrida, mas este controle exige bastante conhecimento e habilidade do corredor. O balanceamento de freios da Apuama até o momento era realizado de forma manual, através do controle de uma porca ligada ao eixo de ajuste do sistema de frenagem. O ajuste da porca desloca um rolamento para mais próximo do eixo desejado, de modo que quando o pedal de freio é acionado, uma das hastes exerce maior pressão sobre o seu respectivo eixo. Tendo em vista que a calibragem é manual, não é possível realizar o balanceamento com um carro em movimento. Como consequência, o balanço de freio pré-ajustado pode ser impreciso e prejudicar a performance do piloto. Qualquer ajuste ao sistema durante a corrida levaria tempo, o que não é ideal. Por isso, para garantir uma boa performance em qualquer situação, a calibragem é feita de maneira proporcional, ou seja, 50% para as rodas traseiras e 50% para as rodas dianteiras. O projeto foi atribuído para o grupo com o objetivo de facilitar a atuação de um parâmetro muito importante do carro. A solução consiste de um controle do sistema de balanço de freio a partir de botões, que também seriam implementados ao cockpit do piloto. Os botões controlam a rotação de um motor de rotação agregado ao sistema de freio, que regula a posição do rolamento no eixo de ajuste. O balanço de freio pode ser verificado por meio de um display eletrônico, que exibe a porcentagem de força de frenagem distribuída a cada eixo do veículo e dá um feedback ao corredor. O botão para o balanceamento de freio elétrico seria posicionado na cabine do piloto, mais precisamente no volante, pela ergonomia e por ficar numa posição de fácil visualização e alcance. O motor de passo seria conectado ao pedal box e à porca de regulagem do balanceamento existente. Assim, daria mais liberdade para o piloto fazer o balanceamento necessário com o carro em movimento, otimizando sua performance durante a corrida. A implementação física do projeto não era necessária e ia além do proposto pela Apuama, mas decidimos arriscar.
Para o sistema, precisávamos de um motor a passo, cuja haste gira ao comando de um sinal elétrico. Um driver aprimora a utilidade do motor, ao permitir o controle da sua velocidade, direção e quantidade de voltas. Um microcontrolador como o ESP32 precisa ser utilizado para a transmissão de comandos do código ao motor. Um display de 4 dígitos é conectado ao microcontrolador e serve para a visualização da distribuição de frenagem. Uma fonte de 12 volts é necessária para a alimentação do ESP, e foi comprada pelo AliExpress. A implementação física do projeto fica impedida durante o processo de envio. Enquanto isso, focamos no desenvolvimento e simulações do código e modelagem dos componentes em computador. Ao total, os materiais custaram ao grupo por volta de R$ 130. Outros materiais bem comuns ao curso como placas de ensaio, capacitores, jumpers e botões também foram utilizados, mas não estão contabilizados no custo total. Toda a lógica do projeto pode ser sintetizada e visualizada em uma placa de ensaio, comumente usada para prototipação de circuitos. Cada um dos componentes eletrônicos do circuito possui uma relação de pinos específica que pode ser encontrada com facilidade na internet. O ESP32 possui uma série de pinos cuja função pode ser programada de acordo com a necessidade do projeto. Neste, por exemplo, alguns pinos da placa são dedicados para o controle da velocidade, direção e estabilização do giro do motor. Um driver ligado a ambos por jumpers controla este comportamento. Este controle é feito a partir de 2 botões ligados a outros 2 pinos do ESP, que decidem se o motor gira para o sentido horário ou anti-horário. O motor em si é ligado ao próprio eixo do sistema de frenagem, e ajusta a posição do rolamento que regula o balanço de freio. O display de 4 dígitos, com driver embutido, também é ligado a outros pinos dedicados do ESP, e serve para visualização. A alimentação e aterramento do circuito garante o fluxo de energia a todos os componentes. Ao invés do Arduino, comumente utilizado para este tipo de trabalho, o ESP32 foi utilizado por ser uma alternativa mais barata, eficiente e suficiente para os propósitos do projeto. O Tinkercad é uma ferramenta online popular que pode ser usada para modelagem 3D, programação e simulação de circuitos. O programa, no entanto, não serve para simulações em ESP32 e o Wokwi foi utilizado no lugar. O simulador Wokwi tem função similar ao Tinkercad, mas é uma alternativa mais simplificada. Além disso, a funcionalidade de cada componente eletrônico pode ser consultada pelo próprio site. O ESP32 usa de uma linguagem de programação muito similar a C++ e a própria linguagem de Arduino. No código em si, definimos a função de cada pino do microcontrolador como conveniente, além de constantes numéricas, variáveis necessárias e mais uma série de funções chamadas pelos botões do sistema. Um estudo simples das bibliotecas presentes no Wokwi facilita a implementação dos controles dos botões e displays. O display exibe a porcentagem de força de frenagem distribuída a cada eixo cada vez que os botões são apertados, onde o primeiro par representa a porcentagem dedicada ao eixo dianteiro. Com todo o projeto simulado, e com a fonte em mãos, poderíamos finalmente ver o circuito em funcionamento. Bastava realizar as conexões na placa de ensaio da mesma forma que no diagrama das simulações, e sintetizar o projeto à placa por um ambiente de desenvolvimento. Infelizmente, alguma conexão errada aparentemente fez a placa entrar em curto, causando a queima de alguns componentes. Não, você não compilou. Gravei. Fica pra próxima aí. O projeto físico não mais funcionava e não poderia ser continuado. Podemos dizer que foi feito mais do que foi proposto inicialmente pela Apuama. Porém, alguns imprevistos como a queima do microcontrolador e do driver do motor de passo impedem a conclusão do projeto físico. Para a implementação do projeto no carro, seria uma questão de comprar novos componentes e polir um pouco os detalhes mais específicos, mas isso ia além dos objetivos e recursos do projeto. No entanto, fica a oportunidade de prosseguir com a implementação em semestres futuros.